Bom dia a todos os colegas, eu, professor Basoli, eu me chamo Arthur Jordano e juntamente com meus colegas Egla e Elizabeth, iremos apresentar o tema Meios Alternativos de Resolução de Conflito, com foco na experiência americana, norte-americana e europeia. Os meios alternativos de resolução de conflito, ou MARCs, em sua forma abreviada, surgem atualmente como uma resposta à sobrecarga do sistema judiciário e também ao desejo de uma justiça mais rápida, participativa e colaborativa. São instrumentos judiciais que buscam resolver disputas por meio do diálogo e da autonomia das partes, Mais do que uma simples alternativa, os MARCs representam uma mudança de pensamento, como explica o jurista doutor, ex-procurador, desembargador, doutor Kazuo Watanabe. A mediação representa uma mudança paradigmática no tratamento dos conflitos, privilegiando a comunicação e a cooperação em detrimento do confronto adversarial. Significa uma mudança de mentalidade, pois antes os conflitos eram resolvidos de forma adversarial, como uma parte contra a outra, como um processo judicial comum, e tem o vencedor e o perdedor. Na mediação, o foco está em promover o diálogo e a compreensão mútua e a busca por soluções que valorizem a cooperação e o consenso, ao invés do embate. Conceito de negociação. Entre todos os métodos, mediação e conciliação e arbitragem e negociação, a negociação é o pilar fundamental dos MARCs. Segundo o professor de Harvard, Howard Hafer, negociar é um processo de tomada de decisão ou comunicação conjunta entre indivíduos que estão tentando chegar a um acordo para benefício mútuo. A negociação está presente em todas as áreas, na diplomacia, nas relações empresariais, nos acordos familiares e, naturalmente, no direito. No campo jurídico, a negociação atua como uma forma de prevenção de litígios, permitindo que as partes alcancem um resultado mais satisfatório, sem depender de uma decisão judicial. A negociação, ela depende de alguns princípios fundamentais, que orientam o diálogo e tornam um acordo legítimo. Os princípios foram consolidados na Escola de Harvard de Negociação, que surgiu nos anos 80 como um projeto interdisciplinar para transformar a forma como se via e resolvia o conflito. A ideia central é que um bom acordo satisfaz ambas as partes, mantém um relacionamento e evita ressentimentos. A empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, concentre-se nos interesses e não nas posições, buscar o que cada parte precisa e não o que declara querer. A criatividade, descobrir opções que proporcionem benefícios mútuos. Os critérios objetivos, para decidir uma resolução justa. A escola de Harvard, ela diz que a ideia não é disputar, é colaborar com empatia e formar uma formação mais humana justamente a escola, formação mais humana para todos que possam desenvolver essas habilidades. O mesmo Hafer deu um embasamento matemático e analítico para tornar esse modelo respeitado na diplomacia e nos negócios. Enquanto a negociação tradicional ela busca vencer o outro, a negociação de Harvard busca resolver o problema com técnica, empatia e critérios objetivos. Os MARCs se dividem em autocompositivos, como a mediação, conciliação, negociação, que as próprias partes constroem o seu acordo, e o heterocompositivo, que é a arbitragem, em que o terceiro decide. As principais diferenças, a negociação está presente em tudo a todo tempo, não existe intermediário, são as próprias partes que constroem o acordo. É a autocomposição pura, matriz de todas as formas de decisão. A mediação, há um terceiro imparcial que não decide, mas ajuda as partes a conversarem e encontrarem a saída. O foco não é descobrir quem tem razão, mas proporcionar um diálogo, valorizando o vínculo social e a relação. A conciliação, o terceiro é mais participativo. Ele pode sugerir caminhos para encurtar o conflito, mantendo a neutralidade. Ela é orientada, O conciliador atua ativamente e direciona, só que a decisão, ela pertence às partes, A mediação procura, no caso, salvar a relação, Usada em direito de família, relações trabalhistas, até mesmo aqui, coisas relacionadas à sala de aula, briga de aluno e professor, para o vínculo duradouro, Quem é que vai ficar 4 anos num curso, às vezes que tem algum problema, ou às vezes um problema de família, no trabalho. Uns exemplos bastante de mediação, acontece todos os dias, o tempo inteiro lá no meu trabalho, todo mundo efetivo, não tem para onde correr, não tem para onde ser removido, tem que cuidar um do outro e quando acontece alguma coisa, media-se o tempo inteiro. E a diferença conciliação e mediação é justamente isso, Dá uma aparência de confusão em primeiro momento, que a conciliação ela busca resolver o problema e cada um paga o que dever, se acerta, enquanto a mediação ela busca
manter a relação entre os dois nítida, íntegra. A arbitragem ela tem um terceiro, né? Tem o mesmo valor judicial, né? Usado muito no poder público, usado muito em contratos industriais, direito internacional às vezes, contrato de patentes. Tem a mesma força judicial. O terceiro julga, as partes não decidem nada. E também tem a questão da discrição, né? Os tribunais arbitrais, eles são mais fechados, né? O pessoal entra, decide, sai e ninguém sabe, ninguém viu, né? Não é igual o EPROC da vida aí, que a gente digita o CPF e todo mundo tá lá, o caso de todo mundo rolando, né? É um pouco mais discreto. Objetivo do estudo comparado: analisar a situação europeia e norte-americana, a aplicabilidade na realidade brasileira e compreender, promover a cultura da pacificação social, mostrando que o diálogo e a cooperação podem ser instrumentos reais de justiça. Experiência europeia e meios alternativos de resolução de conflito. A Europa ela tem um histórico muito particular na resolução de conflitos. Para muitos juristas europeus, o método alternativo é o próprio sistema judicial, pois historicamente os conflitos eram resolvidos pela sociedade, né, sem a intervenção direta do Estado, desde o direito romano. O juiz privado ele atuava antes do juiz estatal. Então, para os europeus, a mediação já era uma forma natural de justiça, enquanto o tribunal era a solução excepcional. A partir da década de 1990, países europeus passaram a institucionalizar a mediação e a conciliação como políticas públicas, com o apoio da União Europeia. Entre 2010 e 2016, diversos países europeus reformaram seu sistema de justiça, com foco na desjudicialização, na valorização dos meios consensuais, na digitalização dos processos, né, para dar uma desafogada. Embora fora da União Europeia, o Brasil foi influenciado por esse movimento internacional, incorporando os princípios e refletindo a mesma tendência de modernização, eficiência e acesso à justiça como o europeu, né? O modelo alemão e francês que eu vou falar a seguir também seguiu esse ritmo, porque dentro da Europa, por que destacamos a Alemanha e França? Porque a Alemanha e França foi um dos que mais se destacaram na institucionalização dos marcos, né? A Alemanha é referência por integrar a mediação dentro do sistema judiciário, junto com as decisões, e a França se notabilizou justamente por levar para o cidadão comum, né? Como diz, né? Criar centros de mediação por toda a cidade, que é uma inovação, né? O modelo Guterichter que tem na Alemanha, que significa juiz da conciliação, né? Esse juiz tem uma função do tradicional. Ele não julga o processo, não profere sentença, mas atua como um mediador dentro do tribunal, né? Ajudando as partes a chegar no acordo por meio do diálogo com a mediação comum. O juiz do processo, quando ele percebe que há chance de mediação, ele encaminha para esse outro juiz. No caso, como se descesse uma instância, né? Se houver um acordo com ele, o processo se encerra ali, se homologa e segue a vida. Se não, retorna ao juiz tradicional, que dá continuidade ao processo. Essa reforma aconteceu em 2012, né? Essa colocação do Guterichter já tinha, como diz, né? Toda a Europa foi formada assim, com a conciliação também pelo seu espaço geográfico, né? Como é que você chegava a um juiz estando ali no meio do nada, né? Muita tribo, muita aldeia. Então sempre tinha a figura do líder de tribo, chefe de qualquer local. E isso aí foi tornando uma cultura. Antes de chegar no juiz, aquela história, já perguntou para fulano, já viu com o líder, já acionou o chefe local, e aí foi criando essa figura. Quando o alemão, muito burocrata, né, o alemão teve um vácuo temporal jurídico na Segunda Guerra Mundial, em que praticamente tudo foi extinguido, né? A gente sabe aí, quem estudou bastante história, sabe que na época da Segunda Guerra, a Alemanha foi resetada do planeta praticamente, em questão jurídica, todos os direitos banidos, tudo. Então, quando começou a se reestruturar, trouxe-se tudo que a Europa estava tentando viver, né? Estava tentando conciliar, os cidadãos tentando uma vida mais próxima. Então, a Alemanha, com aquele ímpeto de burocrata que sempre teve, conseguiu colocar a mediação e a conciliação dentro do sistema judiciário, que teoricamente era para ser muito firme e demorado. Então, eles conseguiram juntar a mediação, que é o que a gente tem como livre e social, dentro da burocracia do judiciário, né? A França, o modelo de mediação tem caráter colaborativo, né? É voltado para a comunidade. Com a Lei de Modernização da Justiça do século XXI de 2016, foi realizada uma reforma ampla no sistema judiciário francês,
com o objetivo de tornar a justiça mais acessível, eficiente e próxima do cidadão. Essa reforma tornou obrigatória a tentativa prévia de resolução em determinados casos, mostrando como a França tem compromisso com os meios alternativos. Enquanto outros países a mediação ela ocorre dentro do judiciário, na França ela se espalha para o cotidiano das pessoas. O Estado francês apoia e incentiva essa prática por lei, né, com decretos e leis, e que reconhecem oficialmente a mediação e a conciliação como formas legítimas de resolver conflito. Então, não tem como fugir. O Conselho de Mediação supervisiona tudo isso, forma mediadores, garante ética e qualidade dessa prática. Existem centros comunitários de mediação espalhados pela quase todas as cidades, onde qualquer pessoa pode buscar ajuda para resolver os conflitos, com o objetivo de restabelecer o diálogo e criar a cultura, né, de que você sabe que vai ser assistido. É obrigatória a tentativa de mediação prévia em alguns litígios civis familiares. Antes de recorrer ao tribunal, você tem que passar por isso, né? A ampliação da mediação judicial, o juiz pode a qualquer momento descer para a mediação antes de chegar. Reconhecimento das decisões dos mediadores, equivalente à decisão judicial, é um dos pontos. E esses centros são vinculados aos tribunais também. Ou seja, a lei transformou a mediação em uma etapa essencial do sistema de justiça, e o modelo francês tornou esse exemplo de justiça, né? Ou seja, conseguiu ao mesmo tempo manter os meios alternativos junto com o cidadão e novamente também, assim como está acontecendo no Brasil aos pouquinhos, colocar isso legalmente. Então, mesmo que o acordo seja feito na mediação, né, também lá tem força de julgamento normal, e você pode também homologar, como aqui a gente faz um cartório, homologa um contrato, uma decisão, ou você pode deixar ali mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, todas as decisões têm força jurídica. Mediação extrajudicial e judicial, que é o que eu falei, né? Conseguiu colocar a mediação dentro do judicial. A mediação judicial é justamente essa parte em que o juiz decide que é passivo de mediação. Então, assim, aqui nós temos um tipo, né? A mediação X, lá não, lá o juiz olha e fala, não, peraí, podemos mediar essa situação. Desce vamos chamar de instância, né? A mediação extrajudicial é essa que a gente conhece, que a pessoa busca os centros comunitários, prefeituras. Provavelmente lá até em delegacias deve ter um servidor lá que faz esse serviço, né? Então lá tem dois tipos, a judicial, em que o juiz decide que vai mediar, e a extrajudicial, que é o cidadão procura e não precisa sequer procurar o judiciário. A conciliação delegada serve da mesma maneira que a mediação judicial, que é o juiz decide que vai conciliar, que aquele caso é de conciliação, só que assim como há diferenças dos outros meios comuns, da mediação e conciliação a diferença é a mesma. Mediação serve para manter o vínculo de família, de patronal, qualquer coisa social, e a conciliação ela é para extinguir o problema e resolver. E essa parte aqui é interessante, né? Assim como a Alemanha, o foco é esse juiz Guterichter que está dentro do tribunal para conciliar, o francês, o que destaca, que trouxemos do trabalho, é o procedimento participativo, em que, como quem assiste muito filme americano aqui, já viu aqueles dois advogados sentam e discutem lá, e aí, vamos resolver? É melhor fazer isso, porque senão vai ter esse processo aí, eles decidem na hora ali, que é o modelo francês traz isso. Você constitui advogado, mas os advogados sentam para decidir por você, entre aspas, né? No caso, eles negociam em seu nome, porém, não é judicializado. Então, assim, é uma decisão, uma mediação, uma conciliação feita pelos próprios advogados, sem a necessidade de judicializar. E pode ser homologado depois, né, ou não, mas tudo tem força de decisão. É isso aí, modelo francês-alemão. E tinha mais 1 milhão de coisas ainda. Continuando sobre esses modelos de conciliação, de meios alternativos na Europa, né, tem uma diretiva do Parlamento Europeu que ela estabelece alguns padrões mínimos para mediação em litígios civis e transfronteiriços. Ela traz algumas questões, como confidencialidade do procedimento, garante a executoriedade dos acordos e promove a harmonização. Essa questão dos meios alternativos, quando a gente fala de internacional, ela é embasada principalmente pela lei, né, modelo das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional,
que ela tem uma jurisdição em 80 países, né? Então, ela vem trazendo digamos assim, essa conectividade entre as nações para soluções de conflitos alternativos. Então, principalmente da arbitragem, né? Que antes, os países que são signatários, né, desses acordos, as decisões tomadas em um país, ela vai ser validada também no outro, desde que esses pertençam às mesmas nações signatárias, né? E os resultados, eles vêm aparecendo em números, né? Como, por exemplo, redução do tempo de resolução, né? Isso já bastante discutido aqui, que a gente entende que esses meios alternativos, tem até autores que falam que a gente não deveria ser não meios alternativos, mas meios prioritários da justiça, por ele ser tão necessário e tão mais rápido e célere esse processo, né? Diminuição dos processos pendentes, índice de satisfação, né? Os relatórios indicam 75%, tá? De satisfação, e custo-benefício, né? Então, e isso porque a gente está falando de Europa, que lá a gente tem muito mais juiz por habitante, né? Chega a ser 25 a 28 juízes por 100 mil habitantes, enquanto aqui no Brasil é 8,5 por 100 mil habitantes. Então, mesmo assim, eles priorizam muito essa questão dos meios alternativos de resolução de conflitos e tem índices bem satisfatórios, né? Então, assim, embora o Brasil já está avançando cada vez mais nessa temática, a gente entende que ainda tem muito que avançar, né, para que realmente, de fato, mais pessoas tenham acesso a esses meios mais fáceis de resolução de conflitos. Bom, gente, eu vou falar sobre a resolução de conflitos nos Estados Unidos. É chamado de Ex-Dispute Resolution. Ela tem isso porque os Estados Unidos é uma sociedade. Um dos mitos fundadores dos Estados Unidos é que é uma sociedade comunitária, ela sempre resolveu os conflitos em comunidade. Eu acredito que 3 pessoas dessa sala assistiram um filme antigo chamado Tubarão. Numa cidade de praia tem um tubarão que apareceu na praia e está comendo os nadadores. Uma das cenas desse filme é o pessoal se reunir no ginásio de esportes para discutir se ia fechar ou não a praia. Isso mostra uma cultura comunitária de resolução de conflitos. Os Estados Unidos já tem essa cultura deles, porque em algumas partes os Estados Unidos foi fundado como uma sociedade de iguais. Os peregrinos chegaram, ocuparam a terra, uma série de pequenos proprietários e tem essa cultura de se reunir em comunidade. Não serve para todos os Estados Unidos, mas é um mito fundador, tá? Essa cultura de resolução de conflitos. A outra razão foi uma crise de litigação devido a vários problemas consumeristas na década de 70 e 80. Proliferou muita ação de indenização por produto quebrado, reclamação do consumidor. Isso levou a que se buscasse um meio mais ágil de resolução de conflitos. Também uma era que vocês não viveram, mas eu vivi, e outros 2 na sala viveram, a era Reagan, que era uma era onde altamente privatista, que isso vai e volta, que achava que o Estado, que tinha uma crítica forte à atuação do Estado e implementou uma política de resolução de conflitos via mediação. Além disso, houve uma série de atos, tá, que promoveram essa cultura de mediação, atos normativos. O primeiro foi um que prevê um estímulo aos estados desenvolver mecanismos de resolução de controvérsias na década de 70. Em 1988, houve outro ato, foi o
Judicial Improvement Act. Esse Judicial Improvement, ele instituiu um programa de deferimento obrigatório de arbitragem nas Cortes Federais, em 1988. Em 1990, você tem o Civil Justice Reform Act, que obriga, que passou a formular e instituir o plano para redução de custos e tempo dos processos. E aí, finalmente, em 98, você tem o Alternative Dispute Resolution. Obrigou todas as cortes distritais e federais a adotar meios alternativos de resolução de conflitos. No fim, você teve um ato resolvendo uniformizar esses métodos. Como nós vamos ver agora, são vários métodos espalhados pelo país todo, tá? E como os Estados Unidos era uma federação, cada estado resolvia de um jeito. Aí você tem esse ato para unificar as formas de resolução. Então, o primeiro é a mediação via avaliação, tá? Que é semelhante à nossa arbitragem, se baseia na avaliação sobre as vantagens e desvantagens das disposições de conflito e é baseada em leis. A outra é a Facilitative Mediation, que é também que parece a mediação original, tá? Procura ter um mínimo de interferência entre as partes, deixando com que os atores resolvam o conflito. A outra é a Transformative Mediation, que parece mais coisa de psicologia do que de direito, que ela foca nas partes. O que cada pessoa está pedindo, as relações entre essas partes. Eu acho que isso aqui é usado na vara de família. Geralmente você tem que ir por aí para você conseguir alguma conciliação. Aí depois tem um modelo de conhecimento baseado em mediação. Eu traduzi assim: desenvolver o entendimento de quem são as partes, para depois partir para o problema. Depois que você estudou as partes do problema, você atribui as responsabilidades e, finalmente, você trabalha a resolução do conflito. Tem outra também que é uma arbitragem vinculada ao juízo em algum momento do processo, geralmente no início. Você submete o conflito a um colegiado, que é um árbitro ou um colegiado. Esse colegiado decide o conflito e, se ele não for contestado, ele ganha vinculação judicial. Então, um terceiro modelo é Michigan Mediator, que é uma mistura de mediação e arbitragem. Você reúne os advogados das partes para obter um acordo, e caso esse acordo não seja contestado, ele ganha vinculação judicial. Tá? Tem o Summary Jury Trial, que você simular um júri, esse júri vai te indicar para que lado que vai aquele conflito. Aí você vê se é ou não vantajoso você prosseguir com a demanda. E tem também o denominado mediação e arbitragem, em que o mesmo árbitro atua inicialmente como mediador e depois como árbitro. Ele falou que eles fazem a crítica que isso aqui pode levar as partes a não procurar o acordo, porque em algum momento o árbitro vai decidir por eles. Então é melhor que o mediador não atue nas duas fases do processo. Pronto, consegui. Então vamos falar agora sobre os marcos regulatórios no Brasil, né? Sobre os meios alternativos de conflitos. Então a gente tem algumas leis que veio ratificar, né,
e oficializar esses meios como fazendo parte do nosso ordenamento jurídico. Nós temos aí a Lei de Mediação, que é a Lei 13.140 de 2015. Nós temos a Lei de Arbitragem, que ela já é de 96 a 9.307 e que ela também passou por algumas mudanças, alterações, né, que foi feito pela uma lei em 2015, que é a Lei 13.129 de 2015, que trouxe algumas mudanças bem interessantes sobre a Lei de Arbitragem. E também nós temos o Código de Processo Civil, de 2015 também, que trouxe alguns artigos consolidando esses meios alternativos, e também a política judiciária do Conselho do CNJ, né, 125 de 2010, estabelecendo a SEJUS em todo o Brasil, né, para esses meios alternativos de conflito. A Lei 13.140 de 2015, que é a Lei de Mediação, ela estabelece o marco legal para a mediação entre particulares e a autocomposição de conflitos na administração pública, né? A Lei de Arbitragem, ela regulamenta o uso da arbitragem para a solução de litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Lembrando que essa Lei de Arbitragem, ela foi bastante criticada no seu início por considerar que o Estado estava passando para o particular uma das suas competências, né, que seria o meio da justiça, né? Mas em 2001, se eu não me engano, 2001 ou 2002, o STF ele veio formalizando que a arbitragem ela ratificando como um meio alternativo e como constitucional, né? Essa arbitragem foi assim definida. E o Código de Processo Civil consolidou e ampliou os métodos processuais, enfatizando a mediação e conciliação como etapas processuais. Então, hoje, quando você, principalmente que for uma demanda, né, sobre dívidas, normalmente a justiça ela faz essa primeira audiência de conciliação para ver se as partes entram ali em um entendimento e que, dependendo se ocorrer tudo bem, esse processo já encerra ali naquela parte inicial. Não dando certo a conciliação, ele prossegue para os meios judiciais. O Brasil, ele incorporou os padrões internacionais da lei modelo, né, o CITRAL, garantindo compatibilidade com práticas globais. Isso aqui eu já até havia falado antes, que é a respeito, principalmente a lei de arbitragem, que ela, antes do Brasil não fazer parte dessa lei modelo internacional, uma decisão arbitral que era tomada em outro país de forma parcial, ela poderia ser anulada aqui no Brasil, porque já que o Brasil não fazia parte dessa lei. O Brasil integrando, né, essa parte dessa lei com práticas globais, agora isso não ocorre, né? A arbitragem julgada internacionalmente, desde que seja nos estados signatários, né, as jurisdições aceitas, ela tem um valor aqui também. Aí nós temos aí a Lei de Mediação, marco fundamental para a mediação no Brasil, estabelecendo um regime jurídico completo, né? Eles têm alguns princípios norteadores, que é a confidencialidade, imparcialidade, autonomia da vontade. Lembrando que todos os meios de alternativas de conflito, ela leva em conta essa autonomia da vontade, né, das partes, em fazer o acordo, né, em conciliar, mediar ou não os seus conflitos. A Lei 13.140 de 2015 incorporou os princípios, avanços conceituais e procedimentos observados nas experiências internacionais, adaptando as especificidades do sistema jurídico nacional. Então, é muito importante quando os países eles estão em consonância, né, com o que está sendo discutido, né, o que está sendo aplicado internacionalmente, para que a gente possa participar efetivamente dessas decisões em nosso país e ser legitimado. A lei de arbitragem, lembrando que já teve grupo aqui que apresentou cada segmento desse, né, a gente só está passando porque se trata de marcos regulatórios. Né, regulamenta a arbitragem para a solução de litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, decisão judicial definitiva, executiva e irrecorrível. Então, a convenção arbitral estabelece a arbitragem por meio de cláusula compromissória ou compromisso arbitral.
professor já até explicou bastante sobre isso aqui. E a autonomia das partes de escolher as regras, árbitros e procedimentos, incorpora os padrões internacionais, né, que eu já tinha falado aqui, e ela aplica os contratos que contêm cláusula arbitral, ainda que celebrado antes da sua edição. Eu estava vendo, tem o Justiça em Números e tem a Arbitragem em Números, que é uma pesquisadora, a Selma, ela traz alguns dados. Eu estava observando e percebi que a arbitragem, embora ela tenha ainda poucos casos, isso comparado à mediação e conciliação, quando a gente junta, mas o volume econômico movimentado na arbitragem é muito grande, né? A gente está falando aí, essa pesquisa é com base até 2023, né, 24, a gente está falando aí de bilhões de movimentação nessas causas de arbitragem, né? Então, assim, e ela vem crescendo a cada ano a arbitragem. Isso porque a pesquisadora, ela não pesquisou sobre todas as câmaras arbitrais do Brasil. Ela começou com 5 câmaras principais e ela vem aumentando, desde 2002 que ela pesquisa. Ela é muito interessante, ela vai trazendo os números da evolução, né, e o quanto vem crescendo essa questão da aplicação da arbitragem aqui no Brasil. Mas como eu digo, é um processo bem caro, assim, né? Ele tem suas vantagens de resolver e tudo, mas ele também movimenta. Mas pelo que eu vi, são casos bem grandes, assim, de grandes empresas, né? Corporações que acabam tendo. E da mediação e conciliação, a área que mais tem tido resultados são os casos que envolvem a vara de família, né? Os conflitos familiares, né? De pensão, de divórcio, de partilha, é o que mais tem feito no Brasil. Esse potencial, né, análise de oportunidade e benefício para a implementação dos meios de conflito no Brasil. Então, a gente já sabe que é a descongestão do judiciário, né, então, por isso que alguns autores falam que é meios prioritários, porque, só para vocês terem uma ideia, no judiciário, no ano que eu pesquisei lá sobre a justiça em números, são mais de 80 milhões de processos, né, que entram na justiça. E desses, eles não conseguem resolver tudo a tempo. E todo ano está entrando mais, em termos de 30 milhões. E também a política judiciária, né, que é estabelecida na resolução 125/2010, para o tratamento de conflitos incentivando a aplicação social. Que eles têm criado espaços para que, dentro da Sejus, para que possam ter o espaço adequado a essas mediações de conciliação. Um ambiente mais intimista, com mesa, com café, né, com algo que não seja tão rígido que nem a justiça, para que as pessoas tenham mais tranquilidade e para negociação, né, para conciliação ou mediação que seja. Incorporação de avanços internacionais, isso aí a gente já falou que é importantíssimo, né? E engraçado que a gente está estudando sobre direito empresarial, quando fala de recuperação judicial, a gente viu que as empresas, elas podem pedir a recuperação aqui em um período e no outro período ela já pode pedir lá no exterior, onde ela tenha a sua filial. Então, para que evitar que essas dívidas se acumulem. Então, isso é instantâneo por causa exatamente dessa incorporação dos avanços internacionais, né? Nós temos aí vários casos ocorrendo isso. E adaptação à especificidade nacional, que é a customização considerando particulares do contexto jurídico e social brasileiro. Então, toda essa questão que a gente colocou aqui sobre a Europa, os Estados Unidos, a gente está, isso para dizer que o Brasil, ele avançou porque essas civilizações são bem mais antigas e tem muito mais experiências nesses meios alternativos, e o Brasil ele veio evoluindo nisso e também incorporando algumas dessas particularidades aqui no contexto jurídico brasileiro. Bom dia a todos. Primeiramente, peço perdão pelo meu atraso. Eu fiquei responsável por falar sobre a conclusão. Bom, ao entrar na parte final do nosso trabalho, de forma bem sucinta, nós fizemos uma análise sobre o potencial e o desafio que há no Brasil no tocante aos meios alternativos de resolução de conflitos.
Bom, apesar de nós termos uma lei de mediação, uma lei de arbitragem, o CPC, nós ainda encontramos muitas dificuldades, seja por uma cultura enraizada de jurídica adversarial, seja por uma falta de uma infraestrutura adequada, seja até mesmo por conta da desigualdade econômica que dificulta o acesso ao Marx. Meus colegas fizeram aqui uma comparação e trouxeram o sistema norte-americano, trouxeram o sistema europeu, e é notório que lá já há um amadurecimento nessa área. O judiciário resolve os problemas de forma séria e pacífica, e no Brasil isso ainda está em fase de amadurecimento. Se o Brasil colocar tudo em prática, as mudanças dos quais os outros países colocam, ele tende a resolver os problemas de forma célere e mais rápida, desafogando assim o poder judiciário.